Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro Arrependimento Profundo e Eficaz, de Hernani Santos. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Vem. Leitura número 8. Pecado. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Nos ajude, Senhor, a abandonar as algemas do pecado. Nos ajude a nos desprendermos do pecado, abandonarmos e olharmos para a Tua cruz e seguirmos em graça e verdadeiro arrependimento. Eu oro em nome de Jesus. Amém. O que é pecado segundo as afirmativas da Bíblia? De acordo com 1 de João, capítulo 3, versos 4, todo aquele que comete pecado comete transgressão contra a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei, e nós sabemos que ele se manifestou para tirar nossos pecados. Podemos perceber que pecado é desobedecer à lei do Senhor, é romper com seus ensinamentos e não praticá-los. Paulo ainda afirma, em Romanos, no capítulo 7, do versos 1 ao 11, que foi a lei que revelou todo o seu pecado, e deixa claro que sem a lei ele não iria conhecer o pecado. Esse é todo o teor de Romanos no capítulo 7. Paulo quer dizer que a lei veio justamente para revelar a natureza pecaminosa. O pecado é uma fera que cresce na proporção em que se alimenta, ou seja, o pecado cresce com a prática. Isso significa que ninguém vencerá o pecado pecando. Só existe uma maneira de vencer o pecado, parando de pecar. Stephen Gallagher diz: o pecado o levará mais longe do que jamais quis ir, o manterá preso por mais tempo do que imaginou ficar e custará mais caro do que jamais imaginou pagar. Costumo dizer que o pecado é o pior de todos os males. O pecado é pior que a morte. O pecado é pior que o inferno. O pecado é pior que a doença. O pecado é pior que o diabo. Apesar de a Bíblia citar em Romanos, no capítulo 8, versos 38 e 39, que nada nos separará do amor de Deus, a mesma Bíblia diz, em Isaías, no capítulo 59, versos 2, que são os nossos pecados que fazem separação entre Deus e os homens. Percebeu? Agora veja bem, nossos pecados não mudam. Deus não entra em um quartinho para chorar quando pecamos. Nossos pecados mudam a nós mesmos. Eles nos separam de Deus, não Deus de nós. O pecado do cristão é pior que o pecado dos não crentes, porque quando um não crente peca, ele peca contra uma luz que não tem. Mas o crente, quando peca, peca contra a luz e o conhecimento que possui. O pecado do cristão é pior que o pecado dos demônios, pois os demônios jamais pecaram contra o sacrifício de Cristo. E o cristão, quando peca, peca contra o sacrifício de Cristo. E esse fato encontramos em Hebreus, no capítulo 10, versos de número 26, que diz: se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados. Percebemos que quando pecamos, como cristãos, temos pleno conhecimento da verdade, pecamos contra o sacrifício de Cristo feito por nós. Fato esse que é impossível os demônios cometerem tal ato, pois Jesus não morreu por demônio algum. De fato, tudo aquilo que as Sagradas Escrituras dizem para não fazermos e fazemos, ali estamos praticando pecado. Mas não apenas isso, tudo que as Sagradas Escrituras dizem para fazermos e não fazemos, ali cometemos pecado. Ou seja, pecado é desobediência, pecado é transgredir as leis de Deus. Não há salvação para aqueles que não são convencidos da seriedade de seus pecados. Pecado é uma coisa muito séria, pois condena qualquer pessoa ao fogo do inferno, atrai a ira de Deus, provoca o total distanciamento de Deus. Em Romanos, no capítulo 1, o apóstolo Paulo começa a abordar o tema. Quando parecia que ele iria abordar as boas novas do Evangelho, ele se envereda a falar da terrível notícia da ira de Deus que vem em consequência do pecado. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Romanos capítulo 1, verso 18.
O genuíno temor de Deus não pode envolver aqueles que estão cegos para a seriedade de seus pecados. Não há misericórdia para aqueles que não temem perante as ameaças de um Deus santo. A natureza do pecado detona a nossa própria pecaminosidade. No fundo do nosso coração, todos sabemos que há algo muito errado conosco. Nossa consciência constantemente nos confronta contra nossos pecados. Podemos tentar culpar os outros ou procurar explicações terapêuticas para esses sentimentos, mas não podemos escapar da realidade de que nossos pecados são gravíssimos diante de um Deus santo. Todos sentimos culpa e em nosso íntimo sabemos que somos terrivelmente confrontados por nossos pecados. O nome disso é consciência. Sentimos culpa porque somos culpados. Somente a cruz de Cristo pode responder à questão do pecado de uma maneira que nos liberta da dor e da nossa vergonha. A psicologia pode esconder um pouco da nossa culpa. A autoestima pode jogar para baixo do tapete por um tempo, porém uma hora ou outra você terá de enfrentar seus pecados. A verdadeira culpa tem somente uma causa e essa é o pecado. Até o pecado ser tratado, a consciência lutará para acusá-lo. Por isso é que antes de apresentar o Evangelho e a graça do Senhor Jesus, Paulo começa a sua maior obra falando da realidade do pecado, falando da depravação total. A depravação total é a primeira verdade que Paulo prega, é a primeira doutrina introduzida por ele. Romanos capítulo 1, do versos 18 ao 32. Agora vemos uma pequena regra na depravação. Em Romanos, no capítulo 1, do versos 18 ao 32, ele mostra a culpa dos pagãos. Em Romanos, capítulo 2, do versos 1 ao 16 e capítulo 3, versos 8, ele mostra a culpa dos religiosos moralistas e despeja em cima dos judeus a culpabilidade do pecado. Desde o capítulo 1 de Romanos até o capítulo 3, Paulo vem argumentando de uma maneira eloquente a terrível realidade do pecado através da doutrina da depravação total. Nos versos 9 e 20 do capítulo 3, ele resume tudo isso. Paulo raciocina como um advogado dando seu resumo final, a acusação. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Romanos capítulo 3, versos de número 9. Se você perceber o argumento de Paulo, ele começa com duas perguntas. Que se conclui ou há alguma evidência? E temos nós qualquer vantagem ou alguém pode honestamente reivindicar, viver acima do nível da natureza humana que acabo de descrever? Não, de forma alguma, ele responde. Todos, desde o pecador mais pervertido ou depravado, Romanos capítulo 1, do versos 28 a 32, até o judeu legalista mais rígido, cai na mesma categoria de depravação total. A prova, então Paulo conclui como está escrito, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, algumas se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua ruge em enganos, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca deles tem cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria e desconhecem o caminho da paz. Romanos capítulo 3, do versos 10 ao 17. Em poucas palavras, Paulo deixa claro a universalidade do pecado. Perceba que por 6 vezes ele diz não há, ou nem mesmo um. Ninguém escapa à acusação, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, Gálatas capítulo 3, versos 22. Veja o Salmo 14, versos 1, diz o insensato em seu coração não há Deus, corrompem-se e praticam abominações, já não há quem faça o bem. As palavras no final de Romanos, no capítulo 3, versos de número 12, dizem nenhum sequer. Agora veja a contradição com a mensagem de autoestima e com as terapias seculares e também na igreja. Como alguém se sente bem sobre si, mesmo quando o próprio Deus nos declara merecedores da sua ira? O coração é endurecido e o entendimento obscurecido recusam procurar a Deus. Não há quem busque a Deus, Salmos 14, versos 2. Sem a graça de Deus e a intervenção soberana que traz para si mesmo os pecadores, ninguém poderia ser salvo. Porque a boca fala do que está no coração. O homem bom tira do seu bom tesouro coisas boas, mas o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mateus capítulo 12, do versos 34 ao 35.
O problema é que hoje em dia algumas traduções da Bíblia parecem duras demais. Até mesmo os cristãos acham que não deveriam mencionar os termos ira de Deus, ou temor do Senhor, ou justiça de Deus, ou juízos de Deus. Veja bem, se você notar, essas palavras não são comuns hoje em dia em nossos púlpitos. Poucos são os que realmente alertam suas ovelhas acerca dessas duras palavras. Uau! Glória a Deus! Essa leitura é feijoada. Não é leitinho, não. Não tem mamá aqui. Tem feijoada. Nós somos todos pecadores. E a palavra de Deus diz que nós fomos então destituídos da glória de Deus. Mas essa mesma palavra falou que o sacrifício de Jesus Cristo fez expiação e nos justificou diante de Deus, mediante ao arrependimento profundo e eficaz, genuíno, que nos enxerta na oliveira verdadeira e nos faz filhos, herdeiros e co-herdeiros com Jesus Cristo nas regiões celestiais. Então, minha amada, se apega a essa palavra, busca em Deus, corrige os teus passos, que eu corrijo os meus daqui, para que possamos ser verdadeiramente testemunhas deste Evangelho. Um grande beijo, Deus te abençoe e até a nossa próxima leitura.